Hoje nós viemos tratar sobre um tema um pouco diferente, climatologia. É um tema que me interessa muito, atribuição também do engenheiro ambiental. E aqui na minha cidade hoje nós tivemos uma tempestade de poeira, pessoal. Impressionante o tamanho da nuvem que se formou, só aqui de Andradina, São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, e formou uma nuvem de poeira de proporções épicas. Vocês estão vendo aí nas imagens, vou passar bastante vídeo conforme eu vou falando aqui para vocês, e conforme vocês podem ver, é impressionante mesmo, essas imagens impressionam. E isso vai surgindo algumas dúvidas. Isso vai ser corriqueiro daqui para frente? Isso antigamente era corriqueiro e nós temos poucos relatos aí, ou poucos vídeos. É devido à mudança climática já? Tem algum motivo específico que causou isso? Então eu vou tentar responder essas coisas aí para vocês. Sei que é um tema que gera muita dúvida aí o pessoal, então tenho visto bastante pessoas comentando, algumas pessoas falando coisas que não condiz com a verdade, outras pessoas tentando buscar as respostas na internet, muitas vezes encontra de forma confusa. Então esse vídeo aqui tem como objetivo poder nortear vocês para poder criar a própria reflexão e o próprio pensamento de vocês sobre esse tema, tá? Pessoal, eu acho que todos vocês sabem que nós aqui no interior de São Paulo estamos vivendo uma seca extrema, uma seca severa. Não tem umidade no solo. Nós estamos na época de plantio também, vamos dizer assim, então nós temos muito solo exposto aqui na região. São áreas em que foi feito o preparo do solo, porém ainda não foi plantado devido à falta de chuva, né? Então está esperando chegar as primeiras chuvas aí para poder fazer o plantio. Então essa somatória da terra muito seca, a terra exposta, quando chega um vento, vamos chamar assim um vento de chuva, esse vento ele cria eventos ali dentro dele e ele tem uma circulação vertical. Então ele tem a capacidade de levantar essa poeira, né? E ele gera esse grande fenômeno aí que realmente é assustador, né? Para quem vê, eu mesmo saí, hoje estava trabalhando, então saí lá, dei uma olhada, o tempo começa a fechar e de repente vem uma ventania e fica tudo muito escuro. É realmente impressionante. Ele é muito comum em outros países, tá? Nem tanto aqui no Brasil, muito menos aqui na nossa região, ele não era comum. E mesmo nós enfrentamos um período de seca, raramente a gente chega em situações tão extremas quanto nós estamos vivendo nesse momento. Para a gente ter uma noção desse clima extremo que a gente está vivendo aqui no estado de São Paulo, então a gente enfrenta a pior seca dos últimos 91 anos. Tá? Eu coloquei para vocês aí o histórico se vocês analisarem nessa imagem aí, está o histórico de pluviosidade aqui no estado, né? Principalmente aqui na cidade de Andradina, na verdade, esse histórico aí. E se você analisar e você ver aí os meses de setembro e agosto, a gente tem uma pluviosidade, mesmo baixa, mas a gente tem. E nesse ano nós passamos zerado. Então, assim, nós vivemos uma seca extraordinária mesmo, né? E o Serviço Nacional de Meteorologia, ele emitiu pela primeira vez na história o alerta de emergência hídrica para esse estado no período de julho a setembro. Pessoal, então esse evento ele vai se intensificando com o passar do tempo, conforme ele vai passando sobre áreas que estão mais secas, áreas que estão mais quentes, cada vez mais esse evento vai se intensificando e aqui na região nós chegamos a ter rajadas de vento na velocidade de quase 90 km por hora. Tá? É claro que é assustador, essa velocidade de vento de quase 90 km por hora pode danificar algumas pequenas construções, derrubar árvores, né? Mas não é nada comparado à velocidade de ventos aí que a gente tem naqueles tornados norte-americanos ou algo semelhante. Então o prognóstico aqui para o nosso interior do estado de São Paulo, ele infelizmente não é dos mais animadores, né? Quando a gente pega aqui a latitude que o estado de São Paulo está, mais ou menos aí é menos 21,5 a nossa latitude aqui. Se a gente for seguindo essa nossa latitude ao longo do globo terrestre, a gente analisa que o estado de São Paulo ele tem uma sorte extraordinária por ser verde, né? Então nós vivemos aqui à mercê de um regime pluviométrico muito específico, que ao longo dessa latitude inteira no globo terrestre, o único lugar em que ocorre esse regime pluviométrico é aqui no interior do estado de São Paulo. Se a gente olhar para trás, nós temos o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. Se a gente olha para frente, nós temos o deserto da Namíbia. A gente passa próximo do deserto da Austrália. Então, nessa linha, nessa latitude,
apenas o estado de São Paulo ele é contemplado aí por esse regime pluviométrico, que é graças à evaporação da água na floresta amazônica. Existe um regime de vento que traz essa umidade do ar até o Paraguai, e existe um outro regime de vento que traz do Paraguai até o estado de São Paulo, né? Então é uma coisa muito específica que rola apenas aqui no interior do estado de São Paulo. Então várias empresas já que trabalham com meteorologia, com previsão do tempo, elas vêm falando aí que a gente pode ter uma falsa impressão de normalidade agora no início da primavera, que vai chegar algumas chuvas, né? Vai chegar essa estiagem severa, talvez ela dê uma diminuída boa agora. Porém, com a aproximação do verão, cara, a tendência de que essa estiagem ela se amplifique. E com esse cenário se amplificando de seca severa, né? Nós podemos sim ter a formação de outros fenômenos parecidos com esse, né? Porque nós vamos ter as condições que são as condições favoráveis para que seja criada essa imensa nuvem de poeira, que é área seca, área exposta, porque várias empresas que trabalham com agricultura talvez não consigam plantar todas as áreas que elas tinham para plantar nesse período muito curto que a gente vai ter de chuva agora. Nós não vamos ter, ao que tudo indica, e ao que a previsão do tempo ela está nos passando nesse momento, ao que tudo indica, nós não teremos um verão chuvoso, o que já é tradicional aqui no estado, né? Mas vocês lembram aí da figura que eu mostrei um pouco antes, no período de dezembro, janeiro, aí a gente está falando de 200, 300 milímetros mês, né? Então, assim, possivelmente esse ano a gente não tenha essa quantidade de chuva. Outra dúvida que o pessoal tem bastante é se isso ele já está ligado com algum cenário de mudança climática global, alguma coisa mais grave, mais aguda aí, né? E os relatórios do IPCC, que é o painel do clima que estuda, que monitora essas mudanças climáticas globais aí, consta exatamente isso que vem acontecendo, né? Que são estiagens mais prolongadas e mais severas e períodos de chuva cada vez mais curtos e mais intensos. Isso já vem acontecendo aqui no estado há algum tempo e cada vez ele vem amplificando mais, cada vez ele vem ficando mais forte, né? Esse ano, inclusive, a seca aí, a gente está... há 90 anos a gente não vê uma seca desse tamanho. Em relação ao período de chuva mais intenso, muito provavelmente nós vamos ter agora também no começo da primavera. Talvez venha um período de chuva muito forte, muito concentrado, que não é bom para a agricultura, não é bom para a construção civil, enfim, não é bom para os reservatórios, não é bom de um modo geral para a vida da forma que a gente conhece, né? E é importante lembrar que a gente está vivendo a terceira estiagem severa no estado de São Paulo nesse século, tá? Em menos de 20 anos, aí, se a gente lembrar, a primeira que a gente teve foi lá em 2003, 2004. Foi uma estiagem super severa. Depois nós tivemos uma em 2014 e 2015. E agora nós estamos tendo essa extrapolou todos os limites, né? Então, portanto, cada vez mais esse fenômeno de transporte de poeira aí massiva, vamos dizer assim, ele vai ficar cada vez mais frequente aqui na nossa região. O pessoal se preocupa muito também com essa poeira, o que ela pode afetar na minha saúde, se ela pode trazer algum malefício, e evidentemente pode, né? Realmente a gente precisa ficar atento, pois se trata de um material particulado muito fino. Ele é similar à fuligem, apesar dele ter composição diferente da fuligem, né? Ele pode inclusive até carregar a fuligem, né? Se a gente pegar algum solo que foi queimado, por exemplo, a vegetação do solo, né? Evidentemente, foi queimada, aquilo ali caiu em cima do solo, foi transportado junto com essas poeiras, né? Mas o maior problema mesmo desse material particulado é que ele funciona como uma via de acesso de outros poluentes, e aí sim, esses poluentes mais agressivos, mais pesados, né? Uma vez que essa poeira, que ela entra no nosso sistema, ela acaba tendo acesso às partes mais profundas do nosso sistema respiratório. Então, caso tenha algum poluente mais agressivo na atmosfera, essa poeira vem pela atmosfera, ela junta com esse material poluente mais agressivo, ou até mesmo no solo que tenha, né? Junta com ele, daí a gente inala, e essa poeira, um material particulado fininho, ele acaba entrando para dentro do nosso sistema respiratório e leva com ele esses outros poluentes, que esses outros poluentes podem
causar um sério problema para a nossa saúde, né? E aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso. Se a gente for analisar então, por que gera essa nuvem de poeira? Porque está muito seco. Se está muito seco, está passando por uma estiagem muito severa. Se está passando por uma estiagem muito severa, provavelmente o nível de reservatório vai estar muito baixo. Nível de reservatório muito baixo, nós estamos passando por racionamento de água. Várias cidades aqui da região estão passando por racionamento de água. E aí vem esse poeirão, cara, e suja toda a casa. E aí? O que a gente faz? Limpa e fica sem água para beber, bebe a água e deixa sujo. Estamos vivendo uma situação difícil. Período de seca muito grande, precisamos sim tomar cuidado com a nossa água, precisamos sim pensar bem antes de desperdiçar água lavando o quintal, mas a gente entende que realmente essa poeirona aí fica difícil a gente conseguir conviver com ela, né? Nos próximos dias, aí tem uma coisa que é positivo, pelo menos, que nos próximos dias a gente já não tem risco que isso ocorra novamente. Até porque deu uma chuvinha aí depois, então com essa chuvinha traz umidade para o solo, trazendo umidade para o solo, esse material do solo acaba ficando um pouco mais pesado, portanto, dificilmente um vento vai conseguir levantar essa poeirona aí de novo, tá? Porém, caso a seca persista, caso as previsões meteorológicas estejam certas e no verão nós tenhamos uma continuação dessa estiagem, então nós podemos ter outro evento parecido com esse ainda este ano. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós estamos sim passando por problemas aí, a gente precisa ter muita consciência, saber exatamente que a gente não está em momento de desperdiçar nenhum tipo de recurso, principalmente água, né? Então vamos ter consciência, vamos utilizar a água com responsabilidade, com sabedoria, que a gente vai conseguir superar essa crise, viu? Não tenham dúvidas. Então é isso, se vocês gostaram, curta o canal aí, se inscrevam lá, que é muito importante, cara, beleza? Um abraço, pessoal.